gente, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós iremos falar sobre o livro Senhora de José de Alencar, o terceiro livro dos perfis femininos desse autor, que é composto pelo primeiro livro, que é Lucília, o segundo livro, que é Diva, e o terceiro, que é esse aqui, Senhora. Em 1875, raiou no céu fluminense um novo romance de José de Alencar, que é Senhora. Essa história é narrada em primeira pessoa e nós temos um narrador, que é um narrador em terceira pessoa, que ele vai nos falar sobre a jovem Aurélia, é uma jovem de 18 anos, que ela é herdeira de um avô, né, de um avô muito rico, mas essa mulher, ela consegue, assim, de certa forma, manter e dominar sua própria fortuna, e ela tem por característica ser uma mulher muito bonita, se vestir muito bem, ser muito educada. E nos bailes, ela costuma sempre olhar para os caras e dizer assim: esse aí vale um conto de réis, esse aí vale 2 contos de réis. Ela tem uma profunda, vamos dizer assim, desprezo e uma questão meio, vamos dizer assim, capitalista em relação aos homens. Isso de imediato nos estranha, parece que ela é meio boçal, meio besta. Mas aí a gente vai entendendo a história de Aurélia aos poucos, né? Então esse livro é dividido em 4 partes, é importante frisar isso, né? Que a primeira parte eu vou ler aqui com vocês, porque vocês devem saber, né? É o preço, a primeira parte, a segunda parte é a quitação, a terceira é a posse e a quarta é o resgate. Nessa primeira parte, nós vamos conhecer a Aurélia na corte fluminense, ali do Rio de Janeiro, né? Até esse livro aqui se passa na época em que o imperador Dom Pedro II era quem era o regente do Brasil. E ali nós percebemos toda a pomposidade do século XIX, em que durante a tarde as famílias faziam os bailes e as suas filhas iam namorar, paquerar, conhecer os seus futuros pretendentes para casar. E a Aurélia está nesses bailes e tudo mais. Aí, de repente, né, o narrador nos apresenta, a Aurélia, nos apresenta também a sua grande companheira, que eu vou até ler aqui, que é a companheira de Aurélia, é Dona Firmina Mascarenhas, né? Ela sempre andava com essa senhora. Antigamente as mulheres não podiam andar sozinhas, né? E essa Dona Firmina Mascarenhas tem uma história muito interessante que a gente vai descobrir na segunda parte. Na segunda parte do livro, nós já vamos ser apresentados, assim, no finalzinho da primeira parte, a Aurélia mostra um capricho bem singular. Ela quer comprar determinado pretendente. Só que esse pretendente, ele já pertence, vamos dizer assim, ele já é comprometido com outra mulher, que é a Adelaide Amaral. Mas a Aurélia diz para o seu tio, que é Lemos, porque ele é quem, de certa forma, na sociedade, é quem, assim, vai intermediar as vontades de Aurélia, mas quem manda mesmo nos negócios é a própria Aurélia. Isso é bem singular, porque geralmente as mulheres não tinham autonomia sobre sua herança, geralmente era o homem da família que dominava. A Aurélia tinha o poder sobre Lemos, o seu tio. Então, certa dia ela chega para Lemos e diz: Lemos, eu quero que você vá em tal lugar e dê um dinheiro para o pai de Adelaide Amaral para que libere, fulano de tal, né? Porque eu quero esse cara como meu marido. E você já vai lá na casa dele e adianta 100 contos de réis para que ele possa se comprometer comigo. No entanto, não diga a ele quem sou eu. Aí, seguindo Lemos, nós vamos parar na casa de Fernando Amaral. Fernando Amaral é um rapaz, né, que vive ali na corte, do Rio de Janeiro. Ele se veste muito bem, ele é um cara bem que tem boas relações. No entanto, ele é um cara humilde, pobre, vamos dizer assim. E ele consegue andar ali em meio à sociedade de forma, a manter uma certa aparência de um cara rico, porque a sua mãe e suas irmãs, que é Mariquinhas e Nicota, nomes bem estranhos, né? Elas costuram, elas trabalham muito para manter a aparência daquele rapaz, para que ele possa ter um bom casamento e assim mudar a sorte delas, né? Então Lemos vai até lá e acaba fazendo o negócio, né? E por ser mais vantajoso, Fernando Amaral decide aceitar. É interessante que no dia em que Fernando Amaral vai conhecer a sua pretendente, né, a sua mais futura noiva, olha só, o cara nem sabe que a mulher, pelos 100 contos de réis, aceita casar com ela. E ele vai na carruagem pensando: acho que ela deve ser uma pessoa sem cultura, ela não deve falar direito, deve ser feia.
né? Porque o cara me oferecer tanto dinheiro assim por ela. Aí quando chega lá, quem ele vê? A Aurélia. E aí ele fica abismado, porque a Aurélia é aquela mulher da corte que ele sempre via, mas ele nunca ousava chegar perto. Por quê, minha gente? Aí nós vamos descobrir a história, o passado dessa jovem moça, Aurélia, que é muito triste. A Aurélia, na verdade, tem uma história muito triste mesmo. A mãe dela se apaixonou por um homem muito rico. Só que esse homem rico era um homem de certa forma fraco. Ele não queria assumir o amor, né, pela mãe de Aurélia, Dona Camila. Ele casa com Dona Camila e tem dois filhos, né, que é a Aurélia e, se eu não me engano, é Pedro. Só que ele nunca assume, o pai de Aurélia nunca assumiu a família diante do pai dele, do avô de Aurélia, porque ele tinha medo de ser deserdado e a família toda sofrer. Chega um ponto em que ele vai para determinado lugar, né, para tomar uma atitude em relação a isso, acontece uma desgraça e ele morre. E a Aurélia e a mãe e o irmão ficam ali na penúria. Nesta época em que a Aurélia estava ali, né, sozinha, com a mãe e com o irmão, ela conhece o Fernando, porque a mãe de Aurélia pedia para que ela ficasse na janela, né, e assim os homens pudessem vê-la e ela ser cortejada para que ela pudesse ter um bom casamento. Alguém que se dava bem nessa história. E aí a Aurélia, na verdade, não queria ninguém. A Aurélia realmente queria se apaixonar, mas ela acaba se encantando por Fernando. Só que, né, quando ela estava bem encantada pelo cara, aparece um dote, né, que a Adelaide e a Amaral acabam mandando, e aí Fernando deixa a Aurélia por essa Adelaide. E aí, gente, o mundo de Aurélia desmorona, porque a mãe morre, né, de uma doença, o irmão falece também, e ela fica jogada às traças, né? Quem ajuda é essa dona Firmina, que acolhe ela. E aí, de repente, o avô de Aurélia acaba descobrindo que o filho casou de verdade, que ele havia deixado toda a família do filho na penúria, e ele vem até a Aurélia e conversa com a Aurélia e descobre que a Aurélia é sua neta. Mas aí a Aurélia não tem nem muito tempo de conhecer o avô, ele morre e ela herda toda aquela fortuna. Então aqui nós saímos da primeira parte, da segunda parte, e vamos para a terceira parte, que é interessante, que é a Aurélia casa com o Fernando e ele fica todo empolgado, né? Porque ele de certa forma gostava dela, mas ele era um cara pragmático. Ele queria viver bem, ele queria, né, ter dinheiro. E aí eles se casam, só que no dia ali, né, das núpcias, de repente, quando ele pensa que vai, né, ter ali um amor com a mulher, que o casamento foi todo pomposo, né? Todo mundo achando que eles estavam muito apaixonados. E aí de repente a Aurélia diz, olha, não dá pra gente ficar, você vai ficar aí, eu vou ficar aqui, porque eu te comprei, você é meu, você só serve de aparência. Ele fica horrorizado. Desde aquele dia ele não usa nada que tem na casa, na parte dele, né, do quarto, assim, que é tipo uma suíte grande, e tem uma parte para ele, uma parte para ela, ele não usa nada dela. E ele começa a mudar, né? Ele era um jovem que trabalhava numa repartição pública, mas faltava demais. Era extremamente irresponsável, mas a humilhação de Aurélia foi tão grande que ele começou a trabalhar com o propósito, né, de fazer a sua própria, que é como diz assim, ele quer fazer a quitação, né? O resgate, né, que é a última parte. É o resgate dele mesmo, né? O resgate dele mesmo. E aí, gente, é uma coisa que eu acho interessante nesse livro, é como José de Alencar foi ousado a colocar geralmente as mulheres eram como se fosse moeda de negócio para uniões familiares, né, e manter a riqueza sempre maior. Aqui não, a mulher quem trata o homem como uma mercadoria, vai lá e compra. Eu achei esse livro bem ousado por causa disso. Outra coisa também que eu acho interessante a gente percebe claramente que José de Alencar mostra o quanto que as mulheres podem tornar os homens fracos. Vejam bem, a mãe, dona Camila, é Camila, se eu estiver trocando o nome, é porque eu estava lendo outro livro de José de Alencar e fica misturando. A mãe de Fernando trata ele feito um bebê, um menino cheio de vontades, as irmãs fazem tudo por ele. Já quando ele chega na casa de Aurélia, a Aurélia olha assim, não, eu quero um homem forte. Eu quero um homem que eu me apaixonei lá na época, né, quando eu vi aquele cara, eu idealizei. Eu não quero um cara fraco. E de certa forma,
para, assim, resgatar o seu orgulho, né, a sua honra, ele acaba se tornando um homem melhor. E quem é que faz isso? A Aurélia, né? A Aurélia que faz com que Fernando queira ser um cara melhor. E é interessante que o próprio Fernando, no final do livro, ele diz, olha, eu era realmente um homem muito superficial, eu ligava muito para as aparências, por causa disso, né, eu fiz muito mal a você, deixei você por outro, e assim por diante. Vocês vão pensar, ah, você está dando muito spoiler. Gente, geralmente todo mundo conhece essas histórias, esses clássicos da literatura brasileira. Mas aqui a parada não é tanto você saber o final do livro, mas é você simplesmente é, ler a história, ver o momento histórico, sabe, do nosso país, ver a linguagem que eles falavam, a linguagem que eles se expressavam, como a mulher, como o homem eram vistos, como a sociedade delineava os papéis sociais, né, femininos aqui, por exemplo, dos casais. São muitas questões interessantes que você pode ver nesse livro, para além de um romance romântico. E você sabe que esse aqui é um romance romântico que pertence à primeira geração romântica, em que aqui no caso, né, é um romance urbano em que José de Alencar vai nos mostrar como era aquele, né, a vida na corte no século XIX, né, em que as pessoas estavam começando a ler, a ter acesso à leitura, a ver uma questão da identidade nacional. Inclusive, tem até uma parte do livro aqui em que é interessante, é uma metalinguagem, né, porque a Aurélia está conversando com Fernando, né, ali sobre um livro que José de Alencar tinha publicado, né, que se eu não me engano é Diva. E aí no livro até fala que mal ela sabia que alguns dias atrás o autor ia saber da história dela e acabaria escrevendo sobre ela, como se essa história realmente fosse uma história real, entendeu? Então assim, José de Alencar sempre brinca muito com isso. Os três livros, né? Lucila, Diva e Senhora, eles estão interligados. Depois eu vou conversar com vocês sobre os três livros ao mesmo tempo, para falar justamente sobre isso e trazendo um pouco também sobre essa questão mesmo, né, da literatura brasileira, como se fosse uma mini aula, vamos dizer assim. Mas nesse momento é uma resenha do livro. Como é um romance romântico, eu vou dizer para vocês que a mocinha termina a história aos pés do homem amado, só que não é o homem assim idealizado ou o homem fraco, né? Mas é um homem que de certa forma ela o moldou a ser melhor. E é isso que eu acho interessante nesse livro, eu gosto bastante. Então, é isso aí, que dê um like, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, porque isso daqui na verdade é um hobby, né? Mas é sempre bom a gente ter um pouquinho de, né, like para mostrar que as pessoas estão gostando do nosso trabalho. Tchau para vocês, até a próxima.